Você conhece quais são os principais sintomas da ansiedade e a importância de conhecê-los? Quando você entende quais são os sintomas e consegue identificar quando você está sentindo isso, você cria uma autoconsciência muito maior do seu corpo e da sua mente. E por que que isso é importante? É importante porque você consegue identificar o que você está sentindo. Porque cada problema requer um tipo de profissional diferente. Por exemplo, se você tiver com problemas no estômago, você vai procurar um gastro. Se você tiver problemas no coração, você vai procurar um cardiologista. Se for questões relacionadas à alimentação, por exemplo, você vai procurar um nutricionista. Então, você entender que o que você está sentindo é ansiedade, vai fazer com que você procure o profissional adequado a resolver essa questão. Eu lembro quando senti minhas primeiras crises de ansiedade. Isso já faz bastante tempo. Eu não trabalhava com hipnoterapia ainda e nem tinha interesse em buscar conhecimento sobre ansiedade, saúde mental. Eu não era muito antenado nesse tipo de assunto. E eu lembro que eu comecei a sentir um sintoma muito estranho. Era uma sensação que a minha cabeça estava coçando, mas não era uma coceira do tipo de piolho assim no couro cabeludo. Era uma coceira interna, como se o meu cérebro estivesse coçando. Era uma coisa bem estranha, assim, bem aleatória que eu nunca tinha sentido. Junto a isso, eu sentia também uma falta de apetite. Eu sentia fome, tinha dias que eu praticamente não comia. Sentia também uma sensação, tipo uma falta de ar. Só que não era exatamente falta de ar. Era mais uma dificuldade de fazer uma respiração profunda. Eu respirava normalmente, mas quando eu tentava puxar o ar de uma forma mais profunda, a sensação era que não vinha. E isso era uma coisa muito louca, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu só sabia que eu estava sentindo alguma coisa porque eu não estava bem, eu não estava normal. Até que eu fui no médico do trabalho mesmo, porque eu achava que o que eu estava sentindo era um físico. Então eu fui no médico do trabalho e ele disse que eu estava com ansiedade. No primeiro momento, eu não quis acreditar. Na minha cabeça, o médico não sabia do que estava falando. Mas, obviamente, ele estava certo. Eu estava com ansiedade. E tudo isso se agravou porque eu não tinha o conhecimento necessário para identificar que o que eu estava sentindo era de fato ansiedade. Porque hoje existem muitas técnicas, muitas ferramentas que nos ajudam a lidar com a ansiedade, mas na época eu não sabia, não tinha conhecimento. E isso agravou o problema, porque, primeiro, eu demorei a cuidar do problema, a buscar algum tipo de ajuda, e segundo, porque eu sofri um tempo com sintomas, sendo que eu poderia ter tomado alguma ação, alguma iniciativa para tratar se eu tivesse noção do que eu estava sentindo era ansiedade. Mas eu não conhecia os sintomas. Os principais sintomas da ansiedade são falta de ar. É muito comum pessoas reclamarem de falta de ar. Algumas pessoas podem sentir também sudorese, que a pessoa acaba suando em excesso. Também acontece sentir tremores nas extremidades, mãos e pés, por exemplo. Algumas pessoas sentem tonturas, dores de cabeça. No meu caso, senti essa sensação estranha da minha cabeça, como se estivesse coçando. Pessoas com ansiedade podem sentir até mesmo sintomas no coração, como taquicardia, o coração acelera. Inclusive, há relatos de pessoas que sentem o braço esquerdo dormente, como se estivesse tendo um infarto, e vão parar no hospital. E tudo isso por conta da ansiedade. E uma vez que você não conhece, que você não entende os sintomas, você se sente um pouco perdido porque você não sabe para que lado ir. Então, conhecer esses sintomas é crucial para começar a lidar com a ansiedade. Lembrando que esses sintomas que eu citei são os principais, mais relatados, mas existem tantos outros sintomas que a pessoa pode sentir. Comenta aqui nesse vídeo o que você já sentiu durante uma crise de ansiedade. Ou talvez você não identificou que estava numa crise de ansiedade, você não sabe se era isso, mas sentiu sensações, sintomas estranhos. Comenta aqui e compartilha. Outras pessoas lendo o seu relato, elas podem identificar que talvez estivessem com ansiedade e assim procurar o tratamento, buscar a ajuda certa para cada situação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a me seguir. Eu sempre estou postando temas, assuntos relacionados à saúde mental, ansiedade, hipnoterapia e tantos outros temas relacionados à saúde mental. Um grande abraço e até mais.